Esse é um dos momentos, gente, mais críticos do nosso texto. Sério, aqui é aquele momento em que nós vamos destrinchar, nós vamos mastigar, de preferência engolir para o leitor tudo que nós estamos tentando explicar para ele a respeito do nosso ponto de vista, porque é esse o momento que a gente vai ter para convencer esse leitor. Lembre-se que os parágrafos de desenvolvimento, eles são os parágrafos da argumentação propriamente dita, ou seja, eles são os parágrafos mais extensos do nosso texto. Para o parágrafo de desenvolvimento, gente, nós vamos separar pelo menos entre 8 e 10 linhas, para a gente conseguir desenvolver uma boa argumentação, uma argumentação consistente, uma argumentação que seja efetiva, belezão? Daí, como é que a gente vai organizar o nosso raciocínio estrutural aqui dentro desse parágrafo? Lá na introdução, nós tínhamos combinado que o nosso desenvolvimento paragrafal, ele seria feito por meio de 3 períodos. Aqui no desenvolvimento, gente, nós precisamos desenvolver pelo menos 4 períodos devidamente concatenados dentro desse parágrafo. Por quê? Porque a gente precisa, de fato, explicar muito bem explicado para o nosso leitor qual é o nosso argumento e o motivo pelo qual nós estamos chamando aquele argumento de causa para o problema, beleza? Dentro do nosso exemplo, gente, nós ainda estamos trabalhando com o tema da redação do Enem do ano passado, tá? Aquela que falava sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aqui no nosso parágrafo de desenvolvimento 1, nós vamos tratar a respeito do nosso argumento selecionado número 1. Vocês se lembram dele? Dá uma voltada lá na nossa aula anterior, a gente falou ali na nossa tese que devemos analisar aspectos sociais e econômicos inerentes à questão, ou seja, aqui a gente vai falar a respeito dos aspectos sociais, de desigualdade social, de como que essa população menos abastada financeiramente tem aí o seu acesso ao cinema como sendo muito restrito e os porquês, por que existe essa restrição, o que essas restrições causam para essa parcela da população. Vamos organizar nosso raciocínio primeiro dentro do nosso organograma estrutural. A gente tem aqui mais uma vez o meu chavão indicando a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Cada um dos nossos tópicos vai representar um período, tá? O primeiro período, gente, dentro aqui do nosso parágrafo de desenvolvimento, é o tópico frasal da apresentação do argumento, tá? Então, aqui a gente tem mais um tópico frasal. Lembrando que o tópico frasal é aquele que dá a ideia resumitiva do parágrafo, a nossa declaração inicial. Primeira coisa que se faz dentro de um parágrafo, mas esse não é um tópico frasal qualquer, né? Ele tem que ser um tópico frasal já explicando qual é a minha linha argumentativa, que é aquilo que a gente chamou de argumento 1. Então, o meu tópico frasal, ele vai indicar o meu argumento 1. No caso do meu parágrafo de desenvolvimento 1. Ou seja, o meu parágrafo de desenvolvimento 2, gente, ele tem uma estrutura idêntica à minha estrutura do desenvolvimento 1. A única coisa que vai mudar é que o meu tópico frasal não vai ser mais o A1. Vai ser quem? Quem, Marlon? A2. Perfeito. Sábia. Meu Deus, nunca errou. Gente, ela nunca errou na vida. Vai ser o meu A2, obviamente, que é o meu argumento selecionado número 2, tudo bem? O meu segundo período, gente, dentro da minha estrutura aqui do meu organograma estrutural, ele vai ser um período que eu costumo chamar de desenho. O que é esse desenho? A gente sempre parte do pressuposto, gente, que o nosso leitor... Como é que eu vou falar isso do leitor, né? Eu não vou chamar o leitor de burro, mas ele é um leitor leigo, né? Leitor leigo, fica cacofônico isso, né? Ele é leigo, ele é um cara que não sabe do que a gente está tratando. Então, a gente sempre vai partir do pressuposto que a gente precisa explicar muito bem explicado todo e qualquer argumento para esse leitor. Então, para nós, não é o suficiente simplesmente lançar o argumento e falar para o leitor: se vira, meu anjo, faça o que você quiser com esse argumento aí. Não, a gente precisa explicar para ele, isso precisa ficar na imagética do leitor, isso tem que ficar claro, ele tem que realmente conseguir imaginar, conseguir visualizar aquilo que você está falando para ele. Para isso serve o nosso segundo período, chamado de explicação e exemplificação, tá? É quando a gente literalmente explica para o leitor o que tem a ver o nosso argumento com o nosso tema, tudo bem? Então aqui a gente vai fazer explicações, a gente pode apresentar exemplos também, explicação e exemplificação. Aqui a gente pode apresentar exemplos concretos, exemplos mesmo, exemplos cotidianos, tá? Só tomem cuidado com isso, é óbvio que a gente não vai dar um exemplo que não represente uma concretude social, né? Para nós
Não é interessante a gente dar um exemplo do tipo, minha mãe fez tal coisa, minha tia fez tal coisa, aconteceu aqui no meu bairro, de jeito nenhum, tá? Esses exemplos, eles sempre têm que ser sociais, eles têm que ser amplos, para que o leitor consiga se identificar com eles, tá? Depois do nosso segundo período de exemplificação ou explicação, a gente vem para o período do repertório sociocultural, gente. O repertório sociocultural, ele aparece também em cada um dos parágrafos de desenvolvimento, tá? Na verdade, o nosso repertório sociocultural, gente, ele aparece no texto todo e ele tem que ser um repertório diferente para cada um dos nossos parágrafos. Então, se lá na nossa introdução a gente utilizou a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, nos parágrafos de desenvolvimento a gente tem que usar outros tipos de repertório e outras naturezas de repertório, tudo bem? No nosso caso, gente, esse repertório sociocultural a gente também pode chamar de argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? Quando a gente fala isso, gente, a autoridade é aquela coisa que tem uma certa moral, né? Que passa uma certa credibilidade. Com o argumento de autoridade não é diferente. A gente está tentando mostrar para o leitor que a gente não tirou essa argumentação do nada, que ela não tem nenhuma fundamentação, seja ela científica, seja ela acadêmica, seja uma fundamentação cultural. A gente precisa comprovar para o leitor que esse argumento é consistente. Essa consistência argumentativa a gente só consegue por meio de um bom repertório sociocultural. Como eu falei para vocês lá na nossa aula inaugural, ele se refere aí todo ao nosso conhecimento de mundo. Ele pode ser uma alusão histórica, um dado estatístico, um exemplo concreto, como no nosso caso aqui um dado específico, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Pode ser uma citação direta, uma citação indireta. Tudo isso é considerado um repertório sociocultural e ele dá essa consistência argumentativa para o nosso texto. Por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso período finalizador, que ele é chamado de finalização. Olha só que doideira. O período finalizador ele vai ser chamado de finalização e ele serve, como o próprio nome já sugere, para a gente acabar com essa linha argumentativa, para a gente finalizar essa linha argumentativa. O que mais pega aqui nesse último período, que a gente tem que estar mais atento, é o como. Como é que nós vamos fazer essa finalização? Por que fazer a finalização do argumento é tão importante? Nós temos uma característica que a gente tem que atribuir a um texto escrito, seja ele qual for, uma narração, uma dissertação, um conto, o texto precisa ser coerente. Qual é o princípio da coerência textual? A coerência textual ela vai dizer pra gente que a gente precisa começar e finalizar um raciocínio dentro de uma mesma linha de pensamento e esse raciocínio, gente, ele não pode vazar e sair andando pelo nosso texto no momento que a gente acha mais oportuno. Dentro da dissertação argumentativa, isso é ainda mais fechado, porque a dissertação ela é um texto muito fechado. Ela tem uma estrutura muito rígida que não permite com que os nossos assuntos saiam andando no nosso texto sem ter uma linearidade de raciocínio. No caso do nosso parágrafo de desenvolvimento, o período de finalização ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele amarra a sua linha argumentativa. A gente não deixa nenhuma ponta solta. Por que a gente não pode deixar nenhuma ponta solta? Professora, eu não poderia finalizar o meu raciocínio lá no próximo parágrafo? De jeito nenhum. Lembra que a gente combinou que o nosso parágrafo de desenvolvimento 1, ele só trata do nosso argumento 1, e o nosso parágrafo de desenvolvimento 2, ele só trata do nosso argumento 2? Não tem como a gente encaixar uma argumentação do meu primeiro parágrafo, no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, e isso não ter nenhum prejuízo, tanto com relação ao conteúdo, quanto com relação à nossa estrutura, quanto com relação ao nosso princípio da coerência textual, tudo bem? Então, a gente amarra e finaliza esse argumento dentro desse período, que nós chamamos de consequência. Vocês se lembram que lá em cima, quando a gente estava falando sobre a tese, eu falei o seguinte: olha, galera, todo problema tem duas características comuns. São elas, causa e consequência. Daí eu falei pra vocês, olha, é muito melhor a gente colocar lá na tese as causas desse problema. E eu vou dizer pra vocês qual vai ser o momento mais oportuno pra gente encaixar as consequências. Esse momento chegou, tá? É o período de finalização do nosso parágrafo. Isso dentro do exemplo vai ficar mais claro pra vocês.
não assusta com o tamanho do parágrafo. Pelo amor de Deus. A primeira coisa que vocês sempre falam é: professora, mas tá gigante. Não vai caber, minha letra é enorme. Esse negócio da letra, gente, é uma coisa que eu vou pegar muito no pé de vocês. Não faça letra grande. Se você faz a letra grande no papel, obviamente ela vai ficar grande. Mas se tu fizer ela pequena, olha que doido, ela vai ficar pequena. Ou seja, isso depende de você e de como que você desenvolve essas técnicas de escrita, tá? Esse parágrafo, gente, dentro das linhas ali do formulário mesmo, da redação do Enem, deu ele aproximadamente entre 8 e 9 linhas, tá? Então, a gente tinha combinado que um parágrafo de desenvolvimento ele tem entre 8 e 10 linhas, então tá tudo bem, tá? Não é algo impossível de se alcançar dentro de um formulário de escrita de redação padrão Enem. Vamos lá. Percebam, gente, que dentro aqui do meu exemplo, eu comecei com um conectivo. Esse conectivo, gente, ele é conhecido como conector interparagrafal ou interparágrafo. Ou seja, é um conector que conecta um parágrafo ao outro, tá? Nós temos a obrigação, gente, de encaixar um conector interparagrafal em cada um dos nossos parágrafos depois da introdução. Carol, por que você não começou a introdução com um conector interparagrafal? Porque a introdução é o primeiro parágrafo, não tinha nada antes dela que eu precisasse conectar a não ser o tema, que foi o que eu fiz no meu segundo período introdutório, tudo bem? Então a introdução, ela é o único parágrafo que nós estamos isentos de apresentar um conector interparagrafal no início, tá? Geralmente, gente, esses conectores, eles são aqueles de progressão numérica, ou seja, a princípio, em primeiro lugar, em primeiro plano, a priori. Carol, eu posso usar o primeiramente? Gente, o primeiramente ele é um termo potencialmente problemático. Por quê? Muitos linguistas, eles defendem que a utilização do primeiramente, ela dá a liberdade para o escritor para ele utilizar aí todos os seus derivados, né? Ou seja, o segundamente, o terceiramente, o quartamente. Então, essa é uma discussão muito ampla que o ideal é que nós evitemos. Então, vai que o seu corretor ele é uma pessoa que tem um ranço enorme do primeiramente. Eu orientaria você a não utilizar, tudo bem? Então, é muito melhor utilizar a princípio, a priori, em primeiro lugar, em primeiro plano. Para o segundo parágrafo de desenvolvimento, em segundo lugar, por outro lado, além do mais, outro sim. Mas tudo isso a gente vai conversar melhor na nossa aula de conectivos, tá? Beleza, daí eu tô falando pro meu leitor que eu tenho uma causa para aquele problema e foi isso que a gente chamou de argumento número 1, que é o que está escrito aqui no meu primeiro período. A princípio, só para indicar o primeiro período. A princípio, é importante salientar que o acesso ao cinema por parte da população periférica está longe de ser considerado democrático, ou seja, eu falei que existem aspectos sociais aí com relação a isso. Por que eu sei que existem aspectos sociais? Porque eu falei da população periférica, ou seja, aquela galera que vive ali nos ambientes que a gente vai considerar periferias ou as margens da nossa sociedade, tudo bem? Vamos para o segundo período. Isso ocorre em virtude de as salas exibidoras estarem, em sua maioria, localizadas em capitais e grandes centros urbanos, o que é discriminatório e excludente para as comunidades com menor poder aquisitivo. Percebam, gente, o tamanho que ficou esse período aqui. Esse é um dos períodos mais importantes do desenvolvimento, que a gente está fazendo pelo nosso leitor a explicação e exemplificando o que é uma comunidade periférica, o que isso tem a ver com o nosso aspecto social, o que é que isso tem a ver? A população periférica é essa comunidade com menor poder aquisitivo e eles estão distantes desses grandes centros urbanos, que são os locais com maior concentração das salas exibidoras de filmes. Daí a gente vem explicar para o nosso leitor de onde é que a gente tirou isso. Lembrem-se que o período de argumento de autoridade é completamente necessário e indispensável para a nossa argumentação ficar consistente. Daí a gente explica para o nosso leitor. Nesse sentido, de acordo com a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, há no Brasil inúmeras regiões impedidas de acessar os telões. Esse dado, gente, estava no infográfico da própria coletânea de textos motivadores do Enem. A única coisa que eu fiz foi uma adaptação do
dado conforme ele estava lá, para não haver a cópia, tudo bem? Daí a gente explicou o que é a Ancine, foi uma dúvida aqui que surgiu aqui nessa minha sala de aula lotada de alunos. Total de Carol, a gente precisa explicar a sigla logo em seguida que a gente apresenta a sigla e a gente precisa explicá-la logo em seguida. A primeira vez que você utiliza a sigla dentro do seu texto, ainda que ela seja bastante conhecida, é importante que você explique, tá? Que você realmente destrinche e explique para o leitor do que se trata cada uma das letras daquela sílaba, ou daquela sigla, perdão. A partir daí, você não precisa mais explicar, você só coloca a sigla que tá tudo bem. Agência Nacional de Cinema, há inúmeras regiões impedidas de acessar os telões. Isso foi nosso argumento de autoridade. Muita gente finalizaria o texto por aqui. Falava, ó, já coloquei a minha argumentação, já coloquei ali o meu argumento de autoridade, já mostrei para o meu leitor que eu não tirei o meu argumento do nada. Mas por que é importante, gente, a gente utilizar o último período para fazer a finalização coerente desse texto? Lembra que eu falei sobre a coerência textual? E o que foi que eu falei sobre a coerência textual? Eu deixaria ponta solta, eu falaria para o meu leitor, olha, leitor, de acordo com a Ancine, tem muitas regiões que são impedidas de acessar essas salas de cinema. E aí? Aí o leitor fica te perguntando, cara, eu faço o que com essa informação? Você tem que explicar para o leitor o que é que isso gera na sociedade, o que isso gera nessa população menos abastada financeiramente. E aí que a gente apresenta a finalização com a consequência, tá? Consequentemente, ao se pensar nessa arte como importante para o crescimento pessoal e intelectual de um indivíduo, tais pessoas, por não poderem desfrutar da experiência, perdem uma grande oportunidade de enriquecimento cultural. Pronto, a gente explicou que esse acesso ele é uma grande oportunidade de enriquecimento cultural e uma população específica, que é a população periférica. Lembra que a gente estava falando sobre aspectos sociais? Essa população específica, ela fica limitada desse tipo de conhecimento, desse tipo de enriquecimento cultural. Por quê? Porque ela não está conseguindo acesso a essas salas, tudo bem? Se depois dessa explicação inteira o seu leitor continuar na dúvida, tenha certeza que a culpa não é sua, tá? A gente fez de tudo de fato para que esse leitor entendesse qual é o nosso ponto de vista, qual é o argumento relacionado a ele, de onde é que nós tiramos isso, qual é o fundamento, qual a fundamentação teórica que nós temos disso e o que isso gera para essa população específica. Tudo bem? Um beijão, até a aula de conclusão.